A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de quarta-feira, 27 de outubro de 2021, tem como título: A pregação de Paulo é o Evangelho de Deus. O texto bíblico hoje se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, 8 e 9, e também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Primeiro aos Tessalonicenses diz assim: Mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Versículo 8 e 9. Assim nós, sendo-vos tão aperfeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nós éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Segundo aos Coríntios 11, 7, pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Queridos, a palavra evangelho aparece não só aí nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, como também aqui, como vimos, nos escritos do apóstolo Paulo. O evangelho era o termo central da teologia do apóstolo Paulo. Das muitas vezes em que essa palavra foi citada no Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas do apóstolo Paulo. O significado original da palavra evangelho, no grego do Novo Testamento, é euangélio. O prefixo eu é uma forma neutra aí desse termo, que significa bom, bem feito. Por isso a palavra evangelho tem aí o significado de boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. E Jesus ordenou que se levasse as boas novas da sua doutrina a toda a criatura. O apóstolo Paulo sempre identificava então a sua pregação como o Evangelho de Deus. Paulo anunciava a palavra de Deus, mas empregava aí os melhores métodos e os meios mais adequados de fazê-lo. Paulo não ousava mudar a mensagem, mas era sempre audacioso, audacioso em usar aí os melhores métodos que encontrava no momento. Por exemplo, em Salamina, eles anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E nesse lugar, judeus e gentios prosélitos se reuniam para estudar a lei. Ali havia pessoas tementes a Deus e piedosas. E essas pessoas já estavam preparadas para receber a revelação de Deus por meio do evangelho pregado por Paulo. Assim, queridos, precisamos de pontos de contato, para atingir aí com eficácia as pessoas. Nós precisamos ler a Bíblia e ler o povo também. Nós precisamos conhecer o texto e o contexto. Precisamos ler a Escritura e também a cultura. É sábio aproveitar as portas abertas da cultura religiosa para anunciar o Evangelho de Deus, assim como o apóstolo Paulo fez. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quarta-feira a todos.